Cláudio, no meio disso, o contexto, né, até por conta, a Raquel comentou que poderia estar havendo pressão de militares, né, com relação ao CID para entregar o próprio Bolsonaro, mas no contexto de tudo isso, a gente tem que dos 37 indiciados pela Polícia Federal, 25 são ou eram militares, ou seja, ativa, reserva, reformados, né, expulsos, aposentados, mas são 25, entre eles, 7 generais, um almirante, vários coronéis, vários tenentes-coronéis, um capitão, é claro, Jair Messias Bolsonaro, mas você tem uma. Isso aí, na prática, provavelmente é a maior operação militar do governo Jair Bolsonaro, dada a quantidade de pessoas que já passaram pelo alto comando do Exército envolvidas, né? O que significa isso, né? E há uma chance real, na sua avaliação, de que o Brasil finalmente veja um militar envolvido numa tentativa de golpe de Estado preso, condenado e preso, né? Olha, Sakamoto, eu acho que significa um monte de coisa. Significa, primeiro, que nós temos uma história de envolvimento dos militares com a política, e não de uma maneira muito honrosa, que já é secular, né? A República começa com um golpe militar. Né? Aí existe depois um golpe dentro do golpe, né? Porque você tem ali a passagem da espada, digamos assim, de Floriano ou de Deodoro para Floriano, em que é também ali presente naquele processo um golpe. A gente tem os militares apoiando o golpe de 30, o golpe de 37, o golpe de 45 que derrubou o Getúlio Vargas, né? Tentando impedir depois a posse de Juscelino, mas antes disso pressionando o Vargas de tal modo que ele acabou se suicidando. Temos depois eles querendo impedir que o Jango, né, o João Goulart, quando voltou da China depois da renúncia do Jânio Quadros, que ele assumisse plenamente a presidência, forçaram a barra para se aprovar um regime semipresidencialista ou parlamentarista naquele momento. Né? Depois dão o golpe de 64, depois vem o AI-5, depois vem a Constituição por decreto de 1969, que é uma emenda que, na realidade, muda a Constituição de 67 inteira, que também já havia sido imposta pelos militares. Né? Depois tem o Rio Centro. Olha, a gente não precisa, enfim, de muita informação para perceber que os militares têm uma longa capivara de envolvimento com processos de desestabilização política no país. E nunca, na realidade, fizeram meia-culpa. Né? Não houve ali uma reforma das Forças Armadas, depois ali do fim da ditadura militar, que possibilitasse que nós tivéssemos novas Forças Armadas. E não tivemos uma justiça de transição efetiva que mostrasse para os militares que isso é custoso, que eles não deveriam fazer isso, como tivemos, por exemplo, na Argentina, onde isso, claro, foi facilitado pela derrota ridícula, né, vergonhosa dos militares na Guerra das Malvinas, ou das Falklands, como se preferir, né, em que eles entraram numa aventura ali nos estertores da ditadura militar argentina para tentar ainda salvar a sua imagem, e tudo saiu ainda pior. Então, no Brasil não tivemos isso. Então, os militares sempre passaram ali por cima, tutelando a democracia brasileira, e se sentiram muito à vontade para regressar com tudo ao poder de governo durante o regime militar, perdão, durante o governo Bolsonaro, perdão, que foi um novo governo militar em tempos de democracia. Basta ver o número de ministros militares que tivemos e o número de militares nomeados para os mais variados cargos. Então, eles foram de tal maneira cooptados e se comprometeram com esse governo que, tendo em vista a vocação autoritária do bolsonarismo, né, e o teor golpista desse governo, não seria de surpreender que os militares estivessem também envolvidos até o pescoço ou até o último fio de cabelo com esse tipo de conspiração. Então, acho que não é espantoso. Agora, cria-se uma imensa oportunidade, né, ao se punirem esses 25 militares e sabe-se lá quantos mais que porventura aparecerem em desdobramentos dessas investigações, por aquilo que fizeram, tornando exemplar essa punição e sinalizando uma coisa que também precisa ser feita, que é uma transformação institucional das Forças Armadas, uma mudança da formação desses quadros, para que nós não continuemos formando golpistas. Né, militares que acham que têm o direito de meter o bedelho em assuntos da política nacional como se fossem uma espécie de poder moderador acima dos demais. Então, acho que a gente tem o culminar de um processo que é, na realidade, histórico, e temos uma oportunidade também, ela histórica, de fazer com que as coisas sejam diferentes daqui para frente, o que pode ser um passo fundamental para um fortalecimento de longo prazo da democracia brasileira.